Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos voltar a conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Afinal de contas, durante todo esse processo de instabilidade, as ações não têm parado de se oferecer e nós, claro, estamos sempre de olho e acrescentando-as na carteira. Hoje é dia 3 de janeiro de 2025, agora são aproximadamente 20 para as 10 da manhã, daqui a pouquinho mais vai estar abrindo o nosso mercado e nós vamos, claro, evidentemente, verificar se existem mais oportunidades. Mas vamos dar uma olhada no que nós fizemos, não no dia de hoje, mas no dia de ontem, que eu estou trazendo neste vídeo. Pelo menos na minha visão, a considerar que o nosso Ibovespa está ali oscilando, o mercado como um todo está oscilando, mostrando alguma instabilidade. Você note aqui que o Ibovespa ontem, pelo menos às 5h20 da tarde aproximadamente, estava aqui a 120.138 pontos, e veja que ele chegou a oscilar, que ele teve oscilações que, na verdade, representam essa instabilidade. Ele foi aqui de 119 mil pontos baixo até 120 mil pontos alto, fechando aqui mais ou menos uma linha intermediária. E claro que as ações dentro desse processo elas também oscilaram. Nós compramos ontem, eu já mostrei aqui no canal, vou deixar o vídeo no final, a ISA Energia, mas também ontem nós lançamos uma ordem para aquisição de Banco do Brasil aqui no fracionário por R$ 23,90, onde nós conseguimos comprar 50 ações. Essa ordem aqui foi executada no dia de ontem, aproximadamente 11h30 da manhã. O Ibovespa acabou por fechar no dia de ontem a 120.125 pontos. Pode até ser que ele caia mais um pouco ainda no dia de hoje, depois nós vamos ver como isso vai acontecer ao longo do dia e talvez eu traga em vídeos aqui onde a gente possa conversar sobre isso. Mas de qualquer forma, ele ficou ali dentro do entorno dessa média, mantendo a sua máxima e a sua mínima. Já o Banco do Brasil, veja que ele fechou R$ 23,92. Ele teve na sua mínima R$ 23,84 e na sua máxima R$ 24,28. E o Banco do Brasil tem dado essa oscilada mais ampla. Pode ser, inclusive, que ele caia mais no dia de hoje. Vamos dar uma olhada no que pode acontecer ao longo do dia. E como de praxe, nós, então, registramos a nossa compra. Dia 2 de janeiro, compramos a R$ 23,90 do Banco do Brasil. Saímos de 6.461 ações para 6.511 ações, portanto, adquirimos mais 50 ações. E como sempre, eu falo sobre os proventos do Banco do Brasil. Veja que eu tenho registrado aqui proventos do ano de 2017 até 2023, mas sempre nos interessa os últimos 5 anos, de 2019 até 2023, onde, na média, o Banco do Brasil ele veio pagando aqui em proventos R$ 1,50. Então, o que acontece é que aqui no canal nós procuramos sempre uma remuneração em termos de dividendos de 6% em função do preço que nós pagamos pela ação. Então a gente faz sempre o cálculo contrário. Nós pegamos os dividendos, aí no caso R$ 1,50, e dividimos por 6% para saber qual o máximo que nós pagaríamos por essa ação. Então neste caso aqui, o preço máximo da média dos 5 anos seria de R$ 25,07. Se nós considerarmos só o que pagou no último ano, aqui em 2023, o Banco do Brasil pagou R$ 2,28. Então veja que neste caso, ao dividir por 6%, nós temos o preço teto do último ano, que ficou em R$ 38,13. Nós também utilizamos o crescimento médio composto das ações do Banco do Brasil. Veja que nos últimos 5 anos veio crescendo aqui 15,69%. Claro que nós já estamos em outro governo, tem uma visão diferente. Mas até então, até 2023, ele tinha esse crescimento. Então isso dava uma ideia de que nós estaríamos trabalhando para este ano com um preço teto aqui na casa dos R$ 40,21, o que descolou muito. Então nós fizemos aí uma média entre o último ano e a média dos últimos 5 anos e fechamos o nosso preço teto em R$ 31,60. Média do último ano e também da média dos últimos 5 anos. Esses R$ 31,60 nós consideramos ele como o preço teto quando olhamos para o passado. Aquilo que aconteceu sempre vai ser o mais importante dos preços tetos, uma vez que aquilo que aconteceu, nós entendemos que veio decorrente de algo que foi constante no passado e, consequentemente, é bem provável no futuro. Mas a gente também gosta de olhar para frente, olhar para o que está acontecendo. Então, para, no caso, Banco do Brasil, nós ainda estamos em fase de projeção para o ano de 2024. Esse que está aqui. A nossa projeção é de um lucro líquido de um pouco mais de 32 bilhões, fechado o exercício de 2024. O Banco do Brasil já anunciou seus proventos, já teve as suas datacom, inclusive já fez os seus pagamentos, que aconteceram na ordem de R$ 2,61. Com esses R$
R$40,61, ao dividirmos esse valor por 6%, nós temos aqui um preço teto de R$43,51, superando as nossas melhores expectativas. Vejam, é um preço bastante descolado, né? Então, quando começa a ficar muito descolado, nós sempre utilizamos, não é que sempre utilizamos por causa disso, mas dentro do método que aplicamos no canal, nós pegamos o menor dos preços tetos sempre, porque a gente trabalha numa linha bastante conservadora. Isso reduz bastante as nossas margens de erro e também reduz, por conseguinte, o nosso risco. Então nós vamos trabalhar com aqueles R$31,60. Bom, um outro aspecto que a gente aborda aqui no canal é com relação ao patrimônio líquido. Veja, 185 bilhões e 800 milhões, considerando o resultado do terceiro trimestre de 2024. Aqui é importante salientar que nós, aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal, nós sempre observamos os seus resultados trimestralmente, com mais profundidade. Aquelas empresas que são correlatas, ou seja, são parecidas com que fazem parte da carteira do canal, a gente faz uma abordagem um pouco mais superficial. Neste caso aqui, ou seja, à medida que vai decorrendo o ano, isso significa que nós não temos surpresas no fechamento dos exercícios, como vai acontecer agora em 2024. Mas quando nós pegamos ali 185,8 bilhões e dividimos pelo número de ações que possui o Banco do Brasil, 5,7 bilhões, nos dá esse valor aqui, ó, que é o valor patrimonial por ação, de R$ 32,43. Então, uma ação em termos patrimonial vale R$ 32,43. Quando nós pagamos pela ação R$ 23,90, veja que esse valor, ele é, já vou mostrar aqui, 26% de desconto sobre o valor patrimonial. Isso porque quando pegamos o preço da ação, nós pagamos pela ação, R$ 23,90, e dividimos pelo valor patrimonial por ação, R$ 32,43, nos dá esse 0,74. Ou seja, esse preço é 74% do valor patrimonial. Portanto, há um desconto sobre o valor patrimonial de 26%. O indicativo de que essa ação pode estar de fato barata e mais, que o risco é muito baixo se comparar uma ação que está abaixo do seu valor patrimonial. Quando nós pegamos o preço da ação e dividimos pelo lucro líquido por ação, lucro líquido, ou seja, aqui em função do lucro líquido, significa que comprando a R$ 23,90 em função do lucro líquido, esse lucro líquido que nós estamos estimando, nós estamos para receber de volta em aproximadamente 4 anos e 3 meses. Também dividindo os dividendos, R$ 2,61 por R$ 23,90, nós temos um dividend yield de 10,92%, o que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos aqui no canal. E isso nos dá a base do nosso racional, ou seja, o que tinha na nossa cabeça quando compramos o Banco do Brasil. Porque lá na frente, quando nós quisermos entender por que estávamos comprando ação no passado, nós vamos lá e olhamos, registramos o que tinha na nossa cabeça. Então veja que para o Banco do Brasil, com a compra aqui do dia 2, nós compramos 50 ações a R$ 23,90, o que tinha na nossa cabeça? Um dividendo yield de 10,92%, um PL, ou seja, o preço da ação sobre o lucro líquido por ação de 4,27, é o tempo para receber em função do lucro líquido, não em função dos dividendos, e um PVPA, preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, 0,74, um desconto de 26%, ou seja, indicativo de que a ação pode de fato estar barata, e também que o risco é muito baixo em comparação do Banco do Brasil, e o preço teto, pegando o menor deles, como eu disse anteriormente, R$ 31,60, tendo nós pago R$ 23,90. Indicativo também forte de que pagamos um preço bem descontado pela ação do Banco do Brasil. E fechamos atualizando a nossa planilha onde nós marcamos as nossas metas. Metas essas agora para os anos de 2025 e 2026, porque o nosso horizonte é sempre bienal. Essa revisão aqui está acontecendo ainda, né, no mês de janeiro de 2025. No caso do Banco do Brasil, estamos mantendo ainda o número de ações. Nossa projeção era de 5.992 ações, encerrado 2025, e nós já estamos com 6.511 ações, ultrapassando aqui em 8,66% a nossa meta. Consequentemente, nós vamos ter agora que tomar os dados atuais e fazer as novas projeções, porque isso ainda não foi concluído. Eu devo fazer isso ainda durante a semana e vou mostrar passo a passo, desde o planejamento estratégico até nós chegarmos nessa planilha aqui de metas, que é onde você estabelece as suas metas, sabendo onde você está querendo chegar quando encerrar 2026, porque neste caso aqui é o que nós queremos receber em proventos, em média por mês durante o ano de 2025, neste caso. Então, se nós temos meta de ações para 2026, nós temos uma meta em proventos para o ano de 2025. Provavelmente nós vamos ficar aqui entre 4.500, 4.600, uma chance de chegarmos no entorno de R$5.000, em média, por mês no ano de 2025. Aí, claro, né, aquela questão,
Uns acham que é pouco, outros acham que é muito. Vai depender muito do ponto de vista de cada um. Eu acho valor bastante relevante, principalmente porque ele arca com todas as despesas que são feitas aqui no escritório, principalmente em termos de tecnologia, que é uma tecnologia bastante, vou dizer que ela é cara, mas ela tem um valor relevante e quem está pagando por isso é a carteira do canal. Nós, ao recebermos esses proventos, também nós juntamos mais com aqueles recursos que nós aportamos do nosso próprio bolso, em torno de 3 mil, então agora nós estamos falando em 5, provavelmente nós vamos ter um ano onde vamos dispor de cerca de 8 mil reais para a compra de novas ações. Toda vez que nós compramos mais ações, significa que a tendência é que a gente receba mais proventos em função do maior número de ações. E depois, com esses novos proventos, comprando mais ações, vamos crescendo a quantidade ou os valores em proventos que vamos recebendo, fazendo com que gere aquele efeito bola de neve. Até que vai chegar um dia e talvez seja até em tempo menor do que a gente imagina, mas vai chegar um dia em que esses proventos eles arquem por todas as despesas que nós temos. É aquele momento da nossa independência financeira. Mas tem um detalhe aqui, que não que eu chamo de fato atenção, eu só considero ele porque o canal ele tá para fazer 5 anos em fechamento de exercícios, ou seja, fechar o 5º ano, ou fechar o 5º exercício no final de 2025. E o que acontece? A gente precisa ter muita paciência, ter muita tranquilidade, até porque o mercado ele oscila muito. Muitas vezes a gente tem vontade de sair, muitas vezes a gente tem vontade de desistir, muitas vezes as coisas não andam no sentido que a gente gosta, mas a partir de um determinado ponto, normalmente é no 5º ano, ele começa a oferecer ou apresentar esses resultados. E é justamente isso que nos motiva a continuar evoluindo em cima do método que utilizamos aqui no canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço